É o rei demônio mais poderoso que despreza toda a humanidade. Mas como o destino quis, em sua conquista para exterminar a raça humana, um simples bebê derrete seu coração e ele acaba adotando a criança como sua própria. Agora, ele deve esconder seus verdadeiros poderes e fingir ser um perdedor comum para viver no mundo humano. Quando a série começa, ela segue seu pai até a fazenda, e depois que terminam, ele a chama para segui-lo de volta para casa. Ela olha ao redor da casa. Ela olha para o mapa de Edzzy e vê que logo após o mapa, há lugares escuros, muito escuros. Apenas seu continente e lugares escuros. Ela se pergunta por quê. Como uma menina muito curiosa, ela olha para o pai e pergunta: o que há além da nossa cidade? Uma pergunta que o próprio pai não consegue responder. Ele sabe que ela é curiosa e realmente quer dar uma resposta a ela, mas ele não pode. Por quê? Porque ele também não sabe. Ele revela a ela que todo ser humano, assim como ela, nasceu curioso. Eles queriam saber mais. No entanto, todas as tentativas que fizeram para entrar naquele lugar escuro terminaram em destruição. Ele diz a ela que nesses lugares escuros existem 4 demônios. Esses demônios estão guardando o oeste, leste, norte e sul de Edzzy, e todas as equipes que eles enviaram para tentar descobrir o que há além deles foram aniquiladas, mortas. Ela está chocada. Isso significa que é realmente ruim? Ela se pergunta. Isso não muda nada para ela. O pai dela diz que até os demônios serem mortos, não há como descobrir o que está acontecendo lá. Todo problema deve ter uma solução. Qual é então a solução para este? Ele explica para ela que há tesouros que heróis usam para lutar. Apenas os heróis que têm esses tesouros, espadas, podem lutar contra esses demônios. E até que encontrem o herói, eles não podem vencer. Isso a deixa mais animada. Ela quer ser uma heroína. Ela quer lutar. É a espada de Raiden. E se ela conseguir, ela pode lutar. E quando eles vencerem, poderão ver o mundo além de seu mapa e saber o que há nos lugares escuros. Vários anos se passam, nossa Alicia não é mais uma criança. Ela é de fato parte dos heróis que foram escolhidos. Ela fecha os olhos e os abre no caminhão que os leva para a periferia da cidade. Ela segura a corrente em seu pescoço, dizendo ao pai que chegou a hora. Chegou a hora de lutar por sua cidade. Ela não está indo nessa viagem sozinha. Há vários outros heróis que estão nesta viagem também. Conforme a viagem continua, eles começam uma conversa e começam a se apresentar. Há algumas pessoas notáveis entre eles. Minal, cujo tesouro é Ogonkyo, afirma que não sabe de onde é. Eles olham para Alicia e pedem para ela se apresentar. Ficam chocados por haver uma mulher entre eles, e ela não se incomoda em se apresentar. Aproximam-se da periferia, e outro membro, Stefan, cujo tesouro é Tenma, os avisa de que estão perto. Eles sussurram entre si que ele é o mais forte lá. De repente, a carruagem para e o motorista diz que a carruagem não pode chegar mais perto do local novamente. Todos se preparam para descer, mas ainda não tinham desembarcado quando os demônios começam a atacá-los. De fato, alguns deles morrem na carruagem, e Stefan grita para todos saírem e lutarem. Eles saem em tropa, e ele divide o esquadrão em grupos. Os arqueiros e os lanceiros entram em ação, e ele diz aos outros que fará dupla com Alicia para lutar contra os restantes. E sim, Alicia tem o tesouro de Iwatobama. Ela se junta a Stefan, e eles lutam juntos. Ela é forte e carismática, mas o mais notável sobre ela é que ela é muito consciente de seu ambiente. Na montanha à frente deles está um dos senhores dos demônios. Ele fala sobre o mundo do caos. Ele admite que o mundo nasceu do caos. Mas se isso for verdade, então ele também nasceu do caos. Ele pode estar certo. À medida que a guerra continua, todos os heróis saltam por montes e colinas até chegarem ao topo da montanha. Stefan, por exemplo, está animado. Ele foi declarado o mais inteligente e é justo que ele faça jus ao nome. Ele diz a eles que este é o dia em que serão declarados como pessoas fortes e devem mostrar às pessoas que os escolheram que são fortes o suficiente. Quando eles chegam ao Monte da Lua, o Senhor Demoníaco aparece. Ele parece incrível, se esta é a palavra certa para isso. Sua pele branca e fofa, seu olhar são aterrorizantes. Ele é Clevites da luz do sul da Lua. Stefan é empurrado para trás. Ele admite que o que está à sua frente é assustador. No entanto, eles foram contratados para isso. Eles têm apoio, são heróis e juntos vão fazer a lenda se tornar realidade. Enquanto ele se esforça para lutar, é atacado por Clevites de longe. Clevites o empurra contra a parede e o mata. Todos ficam chocados porque Clevites nem chegou perto deles. Um herói toma a iniciativa de liderar e incentiva os outros a lutar.
Mas Alicia leva seu tempo para considerar o ambiente. À medida que os heróis se aproximam de Clevites, ele os mata a todos sem sequer sair do lugar onde está. Alicia eventualmente percebe o que aconteceu. Ela grita para os outros que Clevites está atacando eles das sombras dele. Se eles querem sobreviver, eles precisam correr das sombras dele. Eles se perguntam como vão fazer isso, mas Alicia começa a pular. Ela pula pela montanha e corre. De fato, a sombra se aproxima dela, e ela é a primeira heroína a ver o ataque antes de ele acertar e o enfrenta. Os olhos de Clevites brilham de choque. Talvez isso seja mais difícil do que os aventureiros que ele enfrentou antes. Ele não se importa, mas isso desperta seu interesse. Esta é a humanidade, a raça humana. Ele não estava familiarizado com a raça humana há cerca de 1000 anos, mas pelo que sabia deles antes, eles deveriam ser fracos, tão fracos quanto insetos. Mas o que ele está vendo agora, eles têm força, eles têm uma missão, eles estão determinados. Ele não sabe o que eles têm que os está tornando tão fortes e determinados, mas para ele saber o que está os impulsionando, ele precisa descobrir. Todos os heróis lutam contra ele, e ele os mata a todos. Infelizmente, a última pessoa que ele mata é Alicia. Ela voa para o céu e fecha os olhos para a morte. Ela pede desculpas ao pai e diz que não conseguiu realizar seu sonho. Bem, nem todo sonho se torna realidade, e infelizmente o dela é um daqueles que não se realizaria. Na capital Hydelard, a cidade capital do reino de Hyden, as pessoas na cidade seguem suas vidas normalmente sem saber que há algo vindo contra elas. Infelizmente, Clevites vem contra elas. Ele irrompe da montanha em frente à cidade, e todos ficam assustados. Mas Clevites está apenas intrigado. Ele não se importa com eles. Ele só quer saber o que eles estão fazendo. Ele lembra que as pessoas que atacaram seu território alegaram ser heróis e que foram enviadas pelo rei de Hyden. Então seu plano é lutar contra todos ao seu redor e chegar ao rei. Os aldeões estão com medo. Todos eles começam a fugir enquanto os cavaleiros entram em ação. Eles trazem seus arqueiros e o atacam. Ele não os ataca de volta. Em vez disso, ele voa por todos os telhados para chegar ao palácio e ver qual é a força motriz deles. Os cavaleiros aumentam a segurança no portão do palácio e disparam várias flechas contra ele. No entanto, eles não conseguem alcançá-lo. Ele observa todos os ataques e fica tranquilo. Eles não são tão fortes quanto ele pensava. Eles ainda estão fracos e seus ataques não podem fazer nada contra ele. Ele lança uma de suas mãos contra a parede, e semelhante ao muro de Jericó, a parede cai. Os cavaleiros percebem que está além do controle deles, então um deles corre para informar o rei que um demônio os atacou. O rei não parece chocado. Ele não se aproxima do território humano, mas eles querem o território dele, o que é motivo suficiente para ele atacá-los. O rei se aproxima da porta para proteger a lâmina, mas quando a abre, Clevates sai. Julgando pelos acessórios e tudo ao seu redor, Clevates não precisa de mais informações para convencê-lo de que ele é o rei. Ele afirma que o homem é o rei e fala na língua humana, o que deixa o rei chocado. Ele diz que um demônio não deveria falar a língua humana e pergunta como Clevates poderia falar na língua deles. O rei reconhece quem é Clevates, mas Clevates diz a ele que ele é o único que tem a habilidade de salvar a humanidade. Ele só tem algumas perguntas a fazer, e as respostas que o rei der a essas perguntas determinarão se toda a humanidade será destruída ou salva. Por toda a humanidade, ele não se refere apenas ao povo de Hyden, mas também ao povo de Dawn, Org, Surada e Bent. Sua pergunta é bastante simples: quem são eles? Qual é o caráter deles? O que os motiva e por que estão atacando o reino dos demônios? O rei não vê razão para dar explicações a um demônio. Ele diz que não responderá a essas perguntas, e Clevates não pergunta uma segunda vez antes de decapitá-lo. Clevates se afasta, assumindo que os humanos são uma ameaça para ele, então ele deve destruí-los. Ele diz que, para destruir toda a humanidade, precisa de uma equipe para trabalhar. Ele precisa de tempo para formar uma. Enquanto ele se afasta, um bebê com uma mãe moribunda chora alto. A mãe o segura com suas últimas forças, e Clevates ouve seu choro e se aproxima dele. Ao ver que é um bebê humano, ele mal se importa. No entanto, a mãe fala com ele. Ela implora para ele salvar a criança. Isso o deixa chocado.
Ela não vê a quem está implorando, ela está implorando a verdadeira fonte do problema deles. Ele lembra a ela que está aqui para destruir a humanidade, e se ela quer alguém para culpar pela morte da criança, ela deve culpar a criança por ter nascido como humana. A mulher moribunda fala em sua defesa. Ela insiste que uma criança não tem a oportunidade de escolher como quer nascer. Ele não se importa. Ele, no entanto, diz a ela que se ela quer que ele salve a criança, deve provar a ele por que deveria. Ela o lembra de que está morrendo. Ela não pode provar a ele que vale a pena. No entanto, ela tem certeza de que a criança provará seu valor quando for mais velho. Com isso, ela dá o último suspiro. Ele pega a criança. Ele não está convencido, mas como ela afirma que a criança provará seu valor, não leva muito tempo para ele assistir a um humano crescer. Então ele vai assistir e ver no que a criança vai se tornar. Enquanto isso, neste reino enorme, há 5 raças humanas neste mundo compostas por Duns, que são o maior número. Os Orgits, que são muito valentes e têm chifres nas cabeças. Depois os Sleidins, que são basicamente introvertidos e não gostam de conversar com as outras raças. Em seguida, os Benti, que se parecem muito com bandidos demoníacos, mas são realmente poderosos. Finalmente, os Haidnans, que se parecem muito com humanos e são a menor de todas as raças. Como esperado, eles também são a raça mais sábia com a capacidade de fabricar armas a partir da visão arcana. No entanto, a família real é a única com a técnica secreta para fazer isso. Como sua sabedoria é tudo o que tem a oferecer, eles têm vendido essas armas para a raça Dun. Essas transações levaram as duas raças a embarcarem em algumas aventuras de desenvolvimento de enredo juntas, dando origem a raças mistas. Mesmo com isso, há muito poucos Haidnans puros. Fora do reino massivo que essas raças habitam, existem bestas escuras de aparência selvagem, com 9 caudas como Kurama em Naruto. Enquanto isso, em algum lugar nas profundezas das montanhas Luna, a enorme besta de 9 caudas, Clevitus, afasta algumas bestas menores que estavam prestes a devorar o bebê. Assustado, o bebê começa a chorar e Clevitus está preocupado que o bebê logo chegue ao fim de sua validade. Ele se enrola em volta dele e se pergunta o que poderia fazer para silenciar essa boca barulhenta. Brevemente, ele coloca a ponta de uma de suas unhas na cabeça do bebê e ele adormece. Enquanto olha para o bebê, Clevitus imagina que ele logo soltará uma bomba de cocô. Como esperado, pouco depois, o bebê acorda e começa a chorar novamente. Isso o irrita, mas ele carrega o bebê para encontrar uma solução. A única solução que ele consegue encontrar é jogar o bebê em um buraco. Relaxa, não é o tipo de put que você está pensando. É apenas um cheio de insetos, bem, não o tipo de insetos nocivos, mas aqueles que se alimentam de cocô. Enquanto os insetos apreciam o jantar, Clevitus revela sua crença boba de que os humanos crescem em algumas noites. Ele se lembra de onde encontrou a criança e não tem ideia de quem ela é. Ele culpa seu bom coração por ter voltado para pegar a criança, mas chega de arrependimentos. O que ele faria com a criança? Felizmente, seu orgulho como Senhor das Bestas das Trevas o impede de considerar devolver a criança e ele está determinado a criá-la. No entanto, ele não pode fazer isso sozinho, já que a criança precisa se alimentar e ele não tem conhecimento de como os humanos operam. Olhando para os corpos sem vida que ele acabou de adquirir, ele escolhe uma mulher chamada Alicia para trazer de volta à vida. Aparentemente, seu pai havia sido morto por bestas sombrias, e em uma paixão equivocada por vingança, ela liderou um exército para atacar o Senhor das Bestas Sombrias. Isso só terminou em lágrimas. No entanto, ela felizmente tem uma segunda chance na vida. Após sua ressurreição, ela tenta atacar Clevitus, mas percebe que sua espada e todos os corpos de seus camaradas foram jogados fora. Ele afirma orgulhosamente que a reviveu com seus poderes sombrios, o que a torna nada além de uma morta-viva. Ela parece uma zumbi bem atraente. Ao receber essa informação, ela fica boquiaberta. Com a boca aberta, ela se pergunta como ele pode falar a língua humana tão fluentemente, mas está um pouco contente por ser a única sobrevivente. Não exatamente. Nesse momento, Clevitus ordena que ela revele suas laranjas. Ao ouvir isso, ela se sente tão importante e fica chocada com as investidas do Senhor das Bestas Negras. No entanto, antes que seus pensamentos travessos pudessem se descontrolar ainda mais, ele a informa sobre o bebê faminto e ordena que ela tire sua armadura e traga suas laranjas imediatamente. Como ele havia infundido alguma magia negra nela, ela não teve escolha a não ser revelar as laranjas.
Lentamente, ela levanta a parte de cima com relutância e eventualmente faz o que foi ordenado. Depois de fazer isso com relutância, ele fica chocado ao descobrir que ela não tem leite. Isso é muito esperado da vilã sem experiência de treino. Só para ele saber, ela ensina Clevitus sobre a necessidade de uma mulher ter dado à luz antes que ela possa ter leite. A vergonha de mostrar suas laranjas faz com que ela se sinta muito envergonhada, e ela implora para ele matá-la, mas ele ignora seus pedidos. Enquanto os dois discutem, o bebê começa a chorar novamente. Em vez de encontrar uma solução, os dois se envolvem em conversas inúteis sobre como ele encontrou o bebê humano. Cansado dessas conversas, Clevitus insiste que ela apresente uma solução para a fome da criança. Mesmo sem ter ideia de como criar uma criança, ela é obrigada a revelar que ele precisaria de uma mulher com leite para alimentar a criança. Agora surge a pergunta, como eles conseguiriam um? Em resposta a isso, Alicia revela que teriam que contratar um, mas precisariam de algum dinheiro para isso. Estando tão falido, Clevitus não tem nenhum dinheiro, mas com a abundância de arcanazita na caverna, eles poderiam ganhar muito dinheiro. Elon Musk teria que fazer algumas anotações. Enquanto ele pondera sobre essa opção, Alicia considera atacá-lo, mas como ela não estava com sua espada, ele não teve escolha a não ser permanecer imóvel. Após um breve momento de contemplação, Clevitus concorda que eles consigam alguém com leite para alimentar o bebê. Ele está prestes a sair quando ela informa que é impossível ir para a cidade em sua forma atual. Olhando para o quão grande ele é, acabaria assustando todos que encontrassem. Primeiro, ela se oferece para levar o bebê à cidade e encontrar uma mãe para ele. No entanto, Clevitus não considera essa opção, já que ele não quer que o bebê saia de sua vista. Em vez disso, ele se transforma em um garoto humano. Por mais que seu disfarce parecesse convincente, suas 9 caudas ainda balançavam atrás dele, com um pequeno chifre em sua cabeça. Ele acaba retraindo as caudas em uma abertura sombria embaixo dele. Mesmo assim, o chifre permanece visível, mas ele parece não ter ideia disso e Alicia decide ficar calada. Antes de sair, ele pensa em um nome para si mesmo e para a criança, e escolhe Clem para si e Luna para a criança. Só nesse momento ele procura saber o nome de Alicia e ela revela. Depois disso, eles vão para um pequeno rio. Ao chegar, Alicia assume a responsabilidade de dar banho na criança. Enquanto faz isso, ela é interrompida por Clem, mas continua apenas para ser recompensada com um pouco de xixi no rosto. Clem basicamente critica tudo o que ela faz, como uma sogra irritante, desde como ela limpa a criança, até como ela se envolve, e especificando lugares em que ela deve se concentrar enquanto limpa. Depois de limpar a criança, ele fica muito animado. No entanto, Clem acredita que os insetos comedor de cocô fizeram um trabalho melhor de limpeza do que Alicia. Os dois chegam ao acampamento de Alicia e o encontram vazio. No entanto, ela revela que eles guardaram todos os seus valores em outro lugar. Antes de prosseguirem para esse lugar, Clem ordena que ela tome banho, já que ela cheirava como uma competidora tentando quebrar o recorde mundial do Guinness para o dia mais longo sem tomar banho. Além disso, ele entrega a ela as roupas usadas para embrulhar a criança para lavar, e enquanto faz isso, ela descobre que tem o brasão da família real Hydeniana. Imediatamente, ela percebe que essa criança é da realeza. Enquanto isso, nos escombros do castelo, um soldado vem correndo para encontrar sobreviventes, mas fica perplexo com a visão de quanta destruição o Senhor das Trevas causou. A visão disso faz ele lembrar do plano da princesa herdeira de fugir do reino com seu filho antes do caos. Ele culpa a loucura do rei pela destruição do reino, mas espera encontrar pelo menos um sobrevivente. Por outro lado, o general Drell e alguns de seus homens observam o que resta do reino dos Hydenianos. Ele ordena que um de seus homens informe o imperador sobre isso, alertando que se eles não agirem rápido para tomar a terra Hydeniana, outra raça o fará. Sua principal razão para querer que eles tomem Hyden é o segredo da criação de Arcanacite, que apenas a família real Hydeniana conhece. Então, enquanto ele retorna para reunir seus soldados, ele instrui seu segundo em comando. Maynard deve procurar por qualquer sobrevivente com sangue real e garantir que os traga para ele. Em outro lugar, Alicia confronta Clem com um pano com brasão e o acusa de sequestrar uma criança com sangue real. Ao ouvir isso, Clem fica tão surpreso quanto chocado. Ele revela que foi confiado com a criança por alguém que tem a mesma forma humana que ele escolheu. Embora Alicia acredite fortemente que ele está mentindo, ele a cala e revela que matou o rei por ter sido atacado primeiro.
No entanto, ele espera que muitas pessoas procurem a criança para obter o segredo de criar o site Arcana. Satisfeito com a revelação da criança real, ele está determinado a fazer da criança rei na esperança de que ele possa ditar como as coisas acontecem nas sombras. O fato de que ele considera a criança como seu servo assusta Alicia, que observa com medo. Ao ouvi-lo dizer isso, Alicia se pergunta se não piorou as coisas ao revelar a verdadeira identidade da criança. Enquanto isso, Clem pede que se apressem em encontrar uma mulher com leite para encher a barriga da criança. Enquanto eles saem, Alicia tenta se acalmar com o pensamento de que seria impossível para os humanos aceitarem Clem com o chifre na cabeça. No entanto, ela esquece o fato de que os Zordites têm chifres semelhantes que poderiam fazer Clem aceitável, embora ela acredite fortemente que os humanos o descobrirão e destruirão seus planos antes mesmo de começarem. Por outro lado, ela percebeu quão obcecado Clem está com Luna, e acredita que a morte ou desaparecimento de Luna poderia significar desgraça para toda a raça humana. Com isso em mente, ela faz disso seu novo dever garantir que nenhum mal aconteça a Luna. No caminho, alguns bandidos atacam e acertam Clem na cabeça primeiro. Quando Alicia percebe que são apenas bandidos, ele assume que seriam presas fáceis para o poderoso Senhor das Bestas Sombrias. Infelizmente, Clem cai no chão após ser atingido e até começa a sangrar muito. Assistindo isso acontecer, Alicia grita como uma menininha e acaba sendo atingida na parte de trás da cabeça, fazendo-a desmaiar. Ela está chocada que mesmo com o poder sombrio de Clevet nela, ela é tão fraca. Algum tempo depois, Alicia acorda com uma visão que parece que ela está cercada por seus soldados a caminho de atacar Clevetes. Antes que ela se acomode na Disneyland, Clem ordena que o tolo acorde. Naquele momento, ela desperta para a realidade de que foram capturados pelos bandidos, mas Clem revela isso com um sorriso no rosto. Se você gostou deste resumo, me deixe saber nos comentários. E, obviamente, deixe seu like também. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e se inscrever. Acima de tudo, ative o sino de notificações para não perder o próximo resumo quando sair. Até a próxima, cuide-se bem e fique seguro. Eles estão na carruagem do bandido, onde muitos outros cativos estão sentados ao lado de Clem. Clem está segurando o bebê Luna, com um sorriso calmo, o que preocupa Alicia mais, pois ela não sabe o que está acontecendo. Ela percebe Luna dormindo e pergunta a Clem como ele conseguiu acalmá-lo. Clem explica que Luna estava chorando há momentos, mas está tudo bem agora, já que a viagem é tranquila. Luna se move entre os outros cativos para ficar mais perto de Clem e sussurra para ele, perguntando por que ele, um dos reis demônios mais fortes que já existiu, se deixou ser capturado. Ela pensa que ao mudar sua aparência, a força de Recklen também foi reduzida, por isso ele foi nocauteado com um golpe. Clem afirma que sua suposição está quase certa, mas não totalmente correta. Ele explica que a maneira como ele mudou sua aparência também tornou seu corpo tão frágil quanto o de um humano, o que ele não sabia. Por isso, quando foi atingido por trás de surpresa, ele foi nocauteado. Então, essencialmente, o sistema de defesa natural do Clem está agora fraco, mas usando seus poderes ele pode torná-lo mais forte. Então, a pergunta é, por que Clem ainda não tentou escapar dessa confusão? O raciocínio de Clem é que, como ele agora está disfarçado de humano, planeja manter seus verdadeiros poderes escondidos até que Luna se torne o próximo rei. É por isso que ele está deixando os eventos atuais acontecerem como estão. Além disso, Clem quer saber mais sobre o mundo humano, incluindo por que essas pessoas pobres foram sequestradas, e é por isso que ele escolheu não fugir. Percebendo o quão desinformado Clem é sobre tudo, Alicia explica para ele que eles e os outros foram capturados por bandidos, que provavelmente estão planejando vendê-los para traficantes de escravos. De qualquer forma, Alicia pede a Clem para não julgar os humanos com base no comportamento dos bandidos, alegando que os bandidos são os piores entre eles. Pouco depois, a carruagem chega à base dos bandidos e os cativos são divididos em dois grupos. Um com homens e outro com mulheres e crianças. Um dos cativos tenta fugir, ao que o chefe dos bandidos, Desgarn, sorri, sabendo que esse tolo acabou de assinar sua sentença de morte. Com razão, pois segundos depois, outro bandido lança uma adaga no cativo em fuga, perfurando suas costas e acabando com seu sofrimento. Com um malfeitor desaparecido para sempre, Desgarn avisa a todos os novos cativos para não cometerem o mesmo erro, porque se o fizerem, também enfrentarão o mesmo destino. Ele então se vira para Alicia, dizendo a ela para ir com ele. Antes que ela possa responder, ele começa a arrastá-la para seu quarto, com o objetivo de descobrir seu plano. Clem se pergunta o que deve fazer quando uma mulher chamada Karm,
que eu suponho ser responsável pelo departamento de mulheres e bebês desta quadrilha de tráfico humano, o vê parado. Vendo que ele tem um recém-nascido nos braços, Carm chama sua serva, Neru, para cuidar de Luna. O trabalho de Neru aqui é amamentar os bebês que são capturados. A base dos bandidos está em uma pedreira, e no fundo da cova há uma poça de água, onde no fundo está uma lendária lâmina vermelha. Mas a lâmina está sendo protegida por algo monstruosamente forte. Enfim, parece que julguei mal o caráter de Desgan, porque foi revelado que ele apenas trouxe Alicia para Broco. Broco é o líder interino da gangue de bandidos, Crows. Na ausência do verdadeiro chefe deles, Jazak, Broco aparentemente usurpou a posição de chefe dos Crows. Mas ninguém ousa protestar por causa de sua besta de estimação, Betty, que pode literalmente despedaçar qualquer um. Alicia reconhece essa criatura como um demônio ocidental e fica surpresa ao saber que Broco conseguiu domá-lo. Broco se comunica com Beth e Beth diz a ele que quer brincar com um humano do sexo masculino. Então Broco diz a ela para se sentir livre para escolher um dos dois bandidos que vieram aqui com Alicia. Mas antes disso, ele revela por que trouxe Alicia ao seu escritório. Os bandidos, é claro, têm todos os cristais mágicos que Alicia coletou da base de Clem. Broco também sabe que esses cristais são do Monte Lua, o covil de Clevités. Julgando pelas evidências e pelo fato de que Alicia não se assustou ao ver Beth, ele conclui que ela é uma das 13 heroínas enviadas de Raiden para derrotar Clevités. Broco assume que Alicia estava voltando para Raiden com aquela bolsa cheia de cristais mágicos, então ele dá a má notícia. A capital real já foi destruída por Clevides. No entanto, ele afirma que isso não é exatamente uma má notícia para os Crows, revelando que ele tem uma lâmina avermelhada, a espada Mana Haidlat, que só a realeza de Raiden sabe fazer. A espada de Braco, é claro, é falsa, e sua gangue vende essas falsificações para pessoas tolas o suficiente para não saberem a diferença. Agora que toda a família real saiu permanentemente deste mundo, os preços das espadas Mana Haidlat vão disparar. Esta é uma ótima maneira de ganhar dinheiro, mas Braco está interessado em algo mais, a mais pura das espadas Haidlat, forjadas pelos reis de Raiden e entregues aos heróis. Braco tem certeza de que todos os outros heróis morreram nas mãos dos Clevettes e Alicia só escapou ao abandonar seus companheiros. Ele pergunta a Alicia onde está a arma dela e onde estão as armas dos outros 12 heróis de Despawn. Como Alicia se recusa a responder, Braco ordena que Dagar e Sat a levem para a base de Clevettes para procurar os tesouros. Dagan sugere que talvez seja melhor se eles levarem Alicia para recuperar outro tesouro que já está no radar deles, mas Braco insiste em seguir o plano original. Ele também diz tanto a Dagan quanto a Sat que fiquem à vontade para fazer algum exercício com Alicia antes de partir, para garantir que ela não cause problemas durante a jornada. Enquanto isso, Clem está trabalhando como garçom na Taverna dos Bandidos, que é administrada por Carme. Muitos bandidos tentam dar em cima de Carme, e Clem, notando isso, só pode se perguntar quão terríveis essas pessoas realmente são. Por outro lado, Neru está alimentando Luna com o leite que o pai dela esqueceu de trazer para casa. Neru tem outras responsabilidades também, já que ela também trabalha como garçonete aqui, e é maltratada pelos clientes, que são todos bandidos. Clem serve carne aos bandidos obediente e pacientemente, e muitos deles ficam impressionados com seu serviço. Carme, no entanto, sente algo inquietante. Todos aqui assumem que Clem é um orc por causa dos seus chifres, mas sua pele é muito pálida e seus olhos parecem os olhos de um assassino. Dois bandidos começam a provocar Neru e a arrastam para dar algumas voltas com ela. Eles ficam nisso a noite toda e deixam a pobre garota coberta de feridas e hematomas. Mas ela não reclama, e quando termina, volta silenciosamente para a pousada para cuidar de Luna. Os dois bandidos que torturaram Neru de repente começam a se sentir fracos e tontos, e são literalmente apagados deste mundo quando Clem revela que estava por trás disso, entregando justiça ao pobre Neru. Neru vai lá para alimentar Luna e encontra Luna nas mãos de Clem. Ela não sabe o que ele fez com os dois homens que a molestaram e ela está apenas interessada em alimentar a criança novamente. Ela pega Luna e o leva para um galpão para alimentá-lo. Clem se senta com ela e pede para ela lhe contar sobre ela. Ele se pergunta se ela também faz parte dos Crows e o que eles fazem. Ela tenta pausar para explicar, mas ele pede para ela continuar e apenas falar. Ele está apenas curioso sobre ela e não é nada. Ela revela que sempre cresceu naquele lugar, sua única identidade é ser membro dos Crows. Ela nunca teve um pai em sua vida, tudo o que tinha era uma mãe.
No entanto, quando criança, nunca viu o rosto da mãe, apenas suas costas. Mas sabia que sua mãe era uma escrava porque espiava e via como os homens a molestavam e tinham intimidade com ela. No entanto, quando tinha 12 anos, a mãe dela desapareceu. Não sabia se a mãe tinha morrido ou fugido. Tudo o que sabia era que naquela mesma noite estava a comer quando alguns homens vieram ao seu encontro e a agrediram. Nos anos seguintes, a sua vida foi miserável. Ela percebeu que era sua mãe quem a protegia. Eles a espancavam todos os dias e ela acabou tendo que viver como gado, até que conheceu a Cis Carme. Carme disse a ela que poderia satisfazer os homens, e se ela os satisfizesse, eles esqueceriam de maltratá-la e ficariam satisfeitos consigo mesmos. Ela decidiu seguir Carme naquela noite e aprendeu a satisfazer os homens. Embora ela não possa ser como Carme, ela sabia que a vida melhorou. Pelo menos agora ela tem trabalho e também pode alimentar seus filhos por causa do excesso de leite, então ela está satisfeita também. Clem se pergunta por que ela tem leite materno quando não tem filho. Ela revela a ele que estava grávida, mas teve um natimorto. Seu filho estava se mexendo em seu útero e isso lhe deu razões para viver, até que de repente a criança saiu morta. Quando as parteiras disseram a ela que a criança estava morta, ela se via afundando em um mundo frio. Ela assumiu que ia morrer também e, para ser honesta, ela estava bem com isso. Ela não via nenhuma razão para continuar vivendo e assumiu que, se morresse, se reuniria com seu filho. No entanto, de repente ela começou a se sentir aquecida. Os olhos dela se abriram para a vida novamente e ela viu uma criança de cerca de 6 meses sugando o leite materno dela. Ela ficou satisfeita ao ver que a criança estava lutando para viver e podia depender dela. Então ela carregou a criança e o alimentou. Isso lhe deu um novo motivo para viver. Ela alimentou a criança até ele crescer, e várias outras crianças vieram para os Crows, e ela as alimentou também. Ver eles viverem por causa dela é o suficiente para fazê-la feliz e satisfeita. Ela revela que também tentou ter seus filhos 2 vezes, mas não deu certo para ela. Clem está cansado de ouvir tudo isso. Ele pede para ela parar e pergunta se ela o seguirá como ama de leite de Luna. Ele insiste que não tem a intenção de levá-la, mas ele não tem razão para não levá-la também, e como Luna gosta dela, será uma vitória para ele. Luna toca em seu corpo como se quisesse ela com eles. Clem dá-se a opção novamente para Neru. Ela quer segui-lo como babá molhada de Luna, ou ela vai ficar lá e permitir que aqueles canalhas a usem como quiserem. Ela realmente sabe que é uma ótima oferta. No entanto, seria um equívoco da parte dela aceitá-la, já que ele também é, até onde ela sabe, um escravo. Ela diz a ele que gostaria que fosse diferente, mas não poderá segui-lo. A razão dela é que ele também é um escravo, e ela tem outros filhos que gostaria de alimentar e dar esperança de sobrevivência. Ela entrega Luna a ele e sai. Por outro lado, a gangue leva Alicia a uma ponte e diz para ela caminhar. Quando ela chega ao meio da ponte, ela para e olha para baixo. Eles assumem que ela quer pular e dizem que não há como ela sobreviver àquele salto. Ela está olhando para o rio na frente dela. Ela pode ver pedras preciosas dentro do rio e sabe o que é. Antes que ela pudesse dizer o que pensava, eles disseram a ela que foi no rio que o lendário herói, Cord, morreu. Ela também sabe disso. Bem ali, um dos escravos desafia que ele entrará no rio e se ele trouxer o que eles querem, eles irão libertá-lo e sua esposa. Sua esposa o incentiva a ir, lembrando aos canalhas que devem libertá-los. No entanto, quando ele pula no rio, monstros vêm e o devoram. Alicia sabia que aquelas gangues não iriam libertá-lo. Esse lugar é Elbshaft. Ele possui vários monstros que entraram no mundo há 300 anos devido a uma inundação. E a espada dele, Arvensis, está dentro daquele rio, então eles queriam alguém que pudesse tirar a espada. Contudo, isso é impossível. Ela os chama de canalhas porque eles sabiam que o garoto morreria, e nem amarraram bem a corda dele. Eles a lembram de que ela não está lá para lhes dar conselhos, e o homem que vai bater nela está bem na frente dela. Ela olha para o homem horrível, Pito, que pula na ponte dela para lutar com ela. Ele imagina-se removendo suas roupas e diz que vai despi-la. Antes de ele se aproximar dela, ela quebra uma das mãos e pega a espada dele. Em seguida, ela corta a corda da ponte e pula da ponte. Ela conversa consigo mesma sobre como está confiando nas palavras de Clem de que não morreria ao cair da ponte. Ela vai sobreviver? O corpo de Alicia está completamente esmagado e desfigurado devido à queda. Os 2 bandidos acima estão com medo do que Braco pode fazer com eles, se ele descobrir. Então eles decidem descer para confirmar se Alicia saiu permanentemente deste mundo. Enquanto isso, Alicia recobra a consciência, percebendo que Clem realmente a transformou em uma morta-viva.
Por enquanto, ela só consegue mover o olho esquerdo e é incapaz de sentir ou mover nada do pescoço para baixo. Ela se pergunta se terá que ficar paralisada pelo resto da vida. De qualquer forma, ela não quer se mexer para que os bandidos lá em cima pensem que ela está morta. Mas de repente, os vasos sanguíneos perto dos olhos dela se movem e formam o rosto de Clem, ou Clevites, que está aqui apenas para chamá-la de idiota por perder tanto sangue. Alicia não entende por que Clem está aqui e por que essa forma dele o faz parecer um cachorrinho flutuante. Clem explica que sua forma depende de quanto sangue mágico Alicia tem. Como Alicia é útil para Clem, é por isso que ele vai usar os poderes dela para forçar o sangue mágico dentro dela, e assegura que enquanto ela tiver esse sangue dentro dela, ela se recuperará completamente, exceto pelas partes que se separaram completamente do corpo dela. Nesse caso, Alicia pergunta a Clem por que ele não está mais curando ela, e Clem explica que ele está apenas tomando um momento com ela porque quer que ela faça uma pergunta. Clem primeiro informa a Alicia que encontrou uma ama de leite para Luna, Neru, um membro dos bandidos. Clem esclarece que sua compreensão do mundo humano é muito limitada, mas ele acredita que Neru está sendo molestada e abusada aqui, e é por isso que ele ofereceu a ela uma chance de escapar com eles. Mas o que o incomoda é que Neru recusou sem pensar duas vezes, e essa parte é o que ele não entende. Ele pergunta a Alicia por que Neru gostaria de ficar neste inferno, e Alicia, em resposta, supõe que Neru talvez veja tanto Clem quanto Luna como escravos, e escravos não têm permissão para sair. É por isso que quando Clem lhe fez aquela oferta, Neru não acreditou por um segundo que ela tivesse alguma chance de escapar deste lugar. Clem entende e pergunta a Alicia o que ele deve fazer para convencê-la a ir com ele. Alicia acha que o jeito mais fácil seria ele eliminar todos os bandidos daqui, mas Clem se recusa a fazer isso porque acredita que isso poderia colocar em risco seu plano de permanecer disfarçado. Então, ele diz para Alicia fazer isso por ele. Essa ideia é boa, porque ninguém jamais desconfiaria se uma heroína como ela eliminasse um grupo inteiro de bandidos. Alicia hesita porque não acha que tem o que é preciso, mas Clem não aceita um não como resposta, e deixa claro para Alicia que ela deve terminar sua tarefa antes da próxima vez que Luna tiver fome. Ele então oucha, forçando todo o sangue mágico de volta para dentro dela, o que a faz dançar break e voltar à sua forma perfeita. Nesse meio tempo, vários bandidos pularam e estão tanto assustados quanto confusos ao ver esse herói meio morto dançar break de repente. Alicia arfa por ar enquanto seu corpo dói toda vez que seus ossos quebrados se reconectam. Degarn, o chefe dos bandidos, não sabe o que está acontecendo, mas, independentemente disso, ele ordena a seus subordinados que capturem Alicia e quebrem seus membros desta vez para que ela não tente escapar novamente. Quando o primeiro bandido se aproxima de Alicia, ela casualmente permite que ele a apunhale no braço e depois o soca para longe, pegando sua espada e tapa-olho antes disso. Usando essa espada, ela remove suas algemas e então coloca o tapa-olho, se preparando para a batalha. Enquanto isso, Clem vai procurar Neru novamente, prometendo a Luna que desta vez ele conseguirá convencer Neru a se tornar sua ama de leite. Caso Luna esteja preocupada com Alicia, Clem a tranquiliza dizendo que Alicia ficará bem porque ela é a única humana que conseguiu arranhar seus chifres durante a batalha. Carme convoca Neru e lhe dá uma bronca por não ter limpado a bagunça na cozinha. Carme nota o quanto Neru está feliz, mesmo tendo sido maltratada e espancada, e isso a faz pensar que algo deve ter acontecido. Neru, em resposta, menciona que está apenas curiosa sobre como o mundo exterior parece, já que nunca saiu deste inferno desde que nasceu. Carme suspeita que Neru quer ir embora, mas Neru explica que não é esse o motivo e que ela está apenas curiosa. Sendo simplória, ela acidentalmente diz que alguém lhe pediu para deixar este lugar com ela, e revela para Carme sem pressão que foi um escravo. Broco ouve Neru, mas antes que ele possa agir, Carme age e dá um tapa em Neru por pensar que ela vai sair antes que possa. Broco entra na sala e pergunta sobre o bebê, insinuando que ele pretende usar Luna para algo no futuro. Ele então diz a Neru para ir com ele, e Carme instantaneamente percebe que ele vai puni-la. Mas o que Carme pode fazer? Ela não pode falar contra o chefe, então ela apenas fica lá com medo. E quando tanto Broco quanto Neru estão fora de vista, ela solta um suspiro, se perguntando como os bebês serão alimentados agora, implicando que Broco vai matar Neru. Clem chega lá segurando Luna e Carme assume que Clem quer que Neru alimente o bebê.
Já irritada e chateada, Carm diz a Clem que ninguém pode mais alimentar o bebê porque Neru cometeu um erro grave ao sonhar com algo inatingível. Clem exige que Carm seja mais específica, e enquanto seus olhos encaram Carm como o monstro aterrorizante que ele é, Carm se sente obrigada a explicar a situação a ele. Broco não tem boas intenções para Neru, mas ela não sabe. No entanto, quando Carm viu que estava sendo levada, Carm adivinhou que algo estava errado e ela estava certa. Broco leva Neru para uma caverna e quando ela entra com ele, fica chocada com o que vê. Ela nasceu entre os Crows e viveu lá para sempre, mas nunca esteve neste lugar antes. Ela fala com ele sobre isso, e ele lhe diz que é um lugar onde ele cria seus Magicores. Ele explica a ela que os Magicores podem ser usados para várias coisas. Ele até diz a ela que a lâmpada que ele está segurando na mão foi criada por um Magicore. Existem várias cavernas lá dentro, e cada uma delas tem o que eles criaram. Ele a leva para dentro da caverna, e quando eles descem, ela vê um crânio humano. Ela fica preocupada, mas ele diz que o crânio não pertence a um humano. Então a luz se apaga. Ela chama por ele, dizendo que não consegue ver. Ele explica que é um engano e até diz que vai acender a luz agora. Quando ele acende a luz, ela vê o troll dele chamado Beth na frente dela. Ela está com medo. Ela está assustada. Ela grita, mas não há ninguém para ajudá-la. Ele diz a ela que o Troll foi subjugado com magia e diz que os Crows são uma equipe criada com base na confiança. E para ela considerar deixar a equipe para se juntar a qualquer outra pessoa, ela quebrou a confiança que ele tinha por ela. Ninguém pode decidir sair, então ela tem que ser punida com a morte. Ela grita e implora por ajuda, enquanto ele ordena que Beth a devore. Ela tenta correr e esticar as mãos. Ela gostaria de ter segurado a mão de Clem antes, quando ele tentou ajudá-la. Ela estica as mãos, esperando que a mão que Clem estendeu para ela antes venha novamente, mas não há nada disso, pelo menos até ela entrar na boca de Beth. Mas assim que o monstro a engole, Clem chega, e Luna chora alto. Ele conclui para Luna que comer e ser comido é o cerne da personalidade humana. Mesmo demônios devem comer, quanto mais um monstro, então ele não culpa o monstro por comer. Ele só se culpa por estar atrasado. O que ele não entende é porque um troll está se permitindo ser controlado por um mero humano. Um humano baixo como Broco, nesse caso. Broco está envergonhado que uma criança possa falar com ele dessa maneira. Ele diz que Clem só quer morrer e instrui Beth a comer Clem e o bebê também. No entanto, Beth conhece seu superior. Ele conhece seu mestre e não pode fazer isso. Beth se sente sufocado por Neru que ele comeu. E mesmo sem Clem fazer nada, Beth cospe Neru. Neru sai ferida, uma parte dela machucada e quebrada, mas ainda há respirações fracas vindo dela. Clem sente que pode revivê-la, mas ele tem outra coisa para lidar, Brooke. Ele diz a Luna que só ela pode consolar Neru. Então ele coloca Luna nos restos de Neru e ordena a um chifre que os leve embora. Eles partem imediatamente e Broco fica chocado. Ele nunca viu esse nível de poder antes, e ele insiste que Clem usou magia. Clem nem sabe o que é magia, então ele tenta explicar magia. Ele traz um Magicore e explica o tipo de coisas que entraram no minério para criá-lo. Ele revela que a lâmpada em sua mão contém um minério mágico que lhe permite controlar Trolls e outros monstros. No entanto, por enquanto, ele só consegue controlar Trolls fêmeas. Como ele vê que seu controle sobre Beth está ficando fraco, ele libera o minério. E assim que o cheiro toma conta de toda a área, Beth retorna sob controle. Até Clem consegue sentir o mau presságio vindo do minério. Beth luta contra sua corrente e tenta atacar Clem, que desvia do ataque. Ele percebe que não sabe muito sobre os humanos e é por isso que não consegue prevê-los. Ele fica bravo com Alice por não lhe contar sobre os minérios mágicos. Por outro lado, Beth também está tentando lidar com sua situação. Os bandidos são muitos, e ela acha difícil encontrar seu caminho. Ela se lembra de quando estava com seu pai treinando quando crianças, como seu pai lhe contou sobre seu golpe fraco na época. Naquele dia, seu pai lhe disse que ela hesitou no golpe e a aconselhou a nunca mais fazer isso. Ele ensinou que para melhorar o golpe, ela deve garantir que não hesite, porque quando hesita, mostra ao adversário que há medo nela. E com esse medo, ela perderá a compostura e perderá. No momento, é óbvio que ela está sobrecarregada. Ela tem muitas pessoas para lutar e seu núcleo de mana está enfraquecendo. Como ela está ganhando força do sangue que Clem deu a ela, isso até faz com que ela enfraqueça mais rápido. Ela também precisa de uma arma melhor, porque se não conseguir, será derrotada. Então, ela começa a correr para o rio.
ela quer pegar a arma do herói, Arvences, no rio. Enquanto corre, ela pensa no que poderia acontecer se for pega, pois a farão passar por coisas horríveis. Os bandidos também se perguntam se ela quer pular no rio, pois ninguém sobreviveu a esse rio em 300 anos. Eles são tolos, porque essa não é sua intenção. Ela salta acima do rio em direção ao andaime. Eles percebem que ela não está pulando no rio, então eles pulam para segui-la. No entanto, quando ela chega ao topo, ela corta o andaime e a maioria deles cai na água, onde são consumidos pelos monstros do rio. No meio da confusão, eles descobrem que ela está desaparecida. Sem que soubessem, ela está sob o rio. A vantagem que ela tem em comparação com os heróis de antigamente é que ela não pode sufocar. Ela garantiu que respirou o suficiente antes de pular no rio, então planeja aprender a respiração para que os monstros não percebam sua presença. E ela vai afundar até o fundo do rio, onde pegará a arma. Ela conseguirá fazer isso com sucesso ou morrerá. Quando o barril afunda até o fundo do lago, a pressão da água começa a machucar Alicia. Mesmo que ela não possa morrer, ela sente uma dor imensa. Mas ela continua a suportar até ver a visão da espada lendária. Uma grande parte do corpo dela ficou dormente devido à falta de fluxo de oxigênio, mas ela continua mergulhando para frente para chegar à espada. Mas no momento em que está prestes a pegá-la, um olho gigantesco se abre, revelando que ela e a espada não estão no fundo do lago. Na verdade, eles estão em cima de um monstro colossal. Desesperadamente, Alicia tenta pegar a espada, esperando que seus poderes aumentem suas habilidades o suficiente para que ela sobreviva. O monstro a engole inteira, junto com a espada, e com a última gota de sua força, ela consegue pegá-la. Naquele exato momento, ela se lembra das palavras de seu pai, que lhe disseram que ela possui mais talento do que qualquer um para liberar os poderes da lendária espada, e isso a torna uma heroína excepcional. Ouvir isso dá a Alicia o impulso que ela precisa para continuar lutando, e ela consegue sair da boca do monstro. O estômago dela foi aberto devido à mordida do monstro, e ela começa a perder muito sangue, o sangue mágico de Clem. Mas como meio humana, meio zumbi, ela ainda permanece consciente, concentrando-se em liberar as habilidades da espada. Ao segurar a mana da espada, ela balança a espada para baixo, gerando propulsão suficiente para elevá-la para cima. Segundo Alicia, a espada possui habilidades aquáticas, semelhantes a peixes, que a tornam perfeita para lutar debaixo d'água. Então, ela se pergunta, como seu usuário, o lendário herói, a perdeu? Ela supõe que o herói deve ter perdido contra essa besta colossal de alguma forma, e talvez a besta seja um demônio antigo. Neste mundo, demônios colossais vivem há dezenas de milhares de anos e gostam de permanecer ocultos. Talvez devido à escavação de minério mágico, esta antiga besta demoníaca foi desenterrada. E o herói lendário, que não sabia que esse lago era o covil da criatura, caiu vítima dela. De qualquer forma, ela continua balançando a espada e nadando em direção à superfície quando nota muitos corpos frescos na água, mortos pelos monstros menores. Alicia não se preocupa com os monstros menores, pois é muito mais forte do que eles, e simplesmente abre caminho cortando-os. Quando finalmente emerge e chega à superfície, encontra os bandidos de duas cabeças esperando por ela. Eles percebem que ela está empunhando a espada do tesouro, mas ainda consideram atacá-la, já que não tem um único neurônio em suas cabeças minúsculas. Mas antes que possam fazer isso, a besta colossal emerge também e usa seus tentáculos semelhantes aos de um polvo para devorar qualquer humano que possa ver. Com a ajuda da espada, Alicia consegue se defender, mas sabe que não pode enfrentar a fera sozinha. Ela decide deixar o monstro matar todos os bandidos e começa a se afastar da cena quando os líderes dos bandidos chamam por ela, implorando para que salve suas vidas. Eles prometem fazer tudo o que ela mandar e garantem que vão deixar os corvos, mas Alicia sabe melhor do que ninguém que esses filhos da mãe não vão perder a chance de traí-la ou a qualquer outra pessoa se tiverem a oportunidade. Então ela resolve ir embora, e a besta colossal faz o resto, obrigando os bandidos a saírem deste mundo permanentemente. Alicia, como uma heroína, se preocupa em deixar uma criatura tão destrutiva sozinha. Mas sendo um tipo aquático, ela acha que a besta não sairá de seu território. De qualquer forma, ela eliminou todo o grupo de bandidos conforme ordenado por Clem. E agora se pergunta o que deve fazer. É então que Clem fala com ela através da conexão mágica de sangue, perguntando se ela completou sua missão. A julgar pelo fluxo de seu sangue, que estava tremendo imensamente há apenas alguns minutos, Clem assume que o trabalho foi concluído, mas, devido aos ferimentos que ela sofreu, ele percebe que ela deve ter lutado bastante.
Alicia não consegue acreditar na audácia desse cara. Ela diz a ele que em vez de ficar parado, ele deveria vir ajudar, informando que ela se meteu em uma grande confusão contra um demônio colossal. Ao ouvir isso, Clem pede desculpas a ela, alegando que estava ocupado lidando com sua própria confusão, o que surpreende Alicia. Ela nunca pensou que o rei demônio mais poderoso teria problemas com qualquer coisa. Clem explica que sua forma humana tem limitado seus verdadeiros poderes, mas o principal problema são os truques baratos e desconhecidos que os humanos continuam usando contra ele. Ele está bravo com Alicia por ter mantido a existência de magia em segredo dele, e por isso ele diz a ela que irá puni-la. Ele já terminou de matar Beth e o mestre de Beth, Braco, está fugindo para salvar sua vida quando ele tropeça no corpo de Neru. Ele se vira quando encontra Luna sentada ao lado de Neru, e como o vilão que é, ele decide sequestrar Luna. Enquanto isso, Alicia corre até lá, a pedido de Clem para vir imediatamente, e não é como se ela pudesse desobedecer a qualquer uma de suas ordens. De qualquer forma, antes de chegar à parte do castigo, ela pergunta a Clem o que é essa fumaça vermelha, mas Clem não responde. Em vez disso, ele pergunta sobre a espada, e ela se recusa a entregá-la, dizendo que passou por muitos problemas para consegui-la. Então Clem não se incomoda e responde à pergunta anterior dela, explicando que essa fumaça reduz os sentidos dos demônios, e é por isso que ele está tendo dificuldade em localizar Luna. Ele tem a opção de voltar à sua forma original para soprar essa fumaça para fora, mas se ele fizer isso, teme que a caverna desmorone. Então ele pede para Alicia resolver essa situação para ele, dando-lhe a tarefa, já que ela sabe o que é magia. Alicia explica que, embora saiba o que é magia, ela não pode usá-la. E sinceramente, Clem não pode acreditar quão inútil ela é como heroína. Alicia coloca a culpa nele por matar os outros 11 heróis, alegando que alguns deles sabiam usar magia. Mas Clem a ignora completamente e começa a olhar ao redor da caverna por conta própria. Alicia segue e pergunta a Clem o que ele fará se Braco já machucou Luna. Clem responde que se isso acontecer, seu interesse no mundo humano terminará, insinuando que ele destruirá toda a humanidade. Então, eles devem encontrar Luna antes que Braco faça qualquer coisa com ela, senão milhões de inocentes sofrerão. Como Alicia sabe que Luna é a única coisa impedindo a destruição da humanidade, ela não tem escolha a não ser encontrar o garoto. Ela começa a andar com Clem para encontrá-lo e vê um rastro de sangue. Ela verifica o sangue, vê que é sangue humano e pergunta a Clem se Neru estava ferido. Bem, ela está certa, Neru está ferido e sangrando. Mas Clem diz que conseguiu parar o sangramento por um tempo, embora soubesse que isso não duraria muito. Vendo o jeito que o sangue é arrastado no chão, só pode significar uma de duas coisas. Ou Neru se arrastou para salvar o garoto, ou alguém está arrastando Neru. Bem, a resposta é a última. No entanto, ninguém está arrastando ela. Em vez disso, ela é quem está segurando Broco pelas roupas para garantir que ela leve Luna de volta dele. Mais cedo, Broco encontrou Luna e Neru no chão e levou o menino. Tentando protegê-lo, Neru continuou segurando suas roupas, certificando-se de que ele não levasse o menino embora. Broco está cansado da hesitação de Neru em salvar o menino. Ele pergunta a Neru até onde ela irá e insiste que é apenas o menino que ele quer. Ele lembra que quando encontrou Luna, tentou se aproximar, mas Luna afastou sua mão e gritou. O grito de Luna quebra a lâmpada que ele está segurando. Ele percebe que Luna tem poder mágico, e a magia que ela possui é ainda maior do que a dele próprio. Ele confirma que Luna tem o sangue de Raiden, e isso é suficiente para ele. Percebendo que o menino é útil, ele quer levá-lo. No momento, como Neru não está pronto para deixar suas roupas, ele insiste que cortará a mão de Neru e irá embora. Antes de ele fazer isso, Alicia aparece e o impede. Ele está chocado que Alicia ainda esteja viva, e pergunta o que aconteceu com a gangue que ele havia enviado para matá-la. Bem, se aqueles garotos estivessem rastejando, eles já teriam chegado ao céu. Ela faz o favor de responder a pergunta. Clem se junta à conversa e fala sobre como ele vai punir Broco. Broco percebe que Luna é sua única rota de fuga, então ele pega sua espada e a coloca nas mãos de Luna, dizendo que para cada passo que derem, ele cortará os dedos de Luna. Clem não liga, mas Alicia o impede. Clem insiste que mesmo que Broco corte as mãos de Luna, ele pode revivê-las. Revivê-las não tiraria a dor, então Alicia não gosta dessa ideia. Ela diz a Broco que quer negociar. Broco está pronto para isso, então Alicia lhe diz que tem a espada heróica que ele quer. Ela coloca isso para fora e diz a ele que está pronta para deixar ir pelo menino. Ela joga a espada na parede e diz a ele que ele tem duas opções.
A primeira é largar o menino e usar as duas mãos para pegar a espada, ou pegar o menino e deixar a espada. Broco ri. O fato de Alicia estar pronta para se desfazer daquela espada significa que o menino é muito importante. Significa que ele realmente tem o sangue Raiden, e Broco não acha que apenas uma espada seja suficiente para fazê-lo desistir do menino. Como resultado, ele diz que só deixará o menino se conseguir a localização das outras espadas. Alicia está hesitante em dar-lhe a informação, mas Clan diz a ela que são apenas algumas espadas e que ela pode simplesmente entregá-las. As espadas estão todas em um só lugar, e mesmo que Broco tenha o poder, ele não pode chegar lá. As espadas estão no Monte da Lua, o lugar onde Clan os atacou todos. Ela conta a Broco a localização das espadas e Broco ri. Ele sente que enganou eles para lhe dar o que ele quer, mas ele não sabe que eles não são tolos. Ele traz um pó mágico e derrama sobre si mesmo, se gabando de que vai pegar a espada para si. Ele se torna invisível, e Luna começa a chorar. Broco fala consigo mesmo sobre como vai deixar aquela espada em particular e ir atrás das outras 12 espadas. Ele se despede, supondo que os outros não podem vê-lo. No entanto, ele fica chocado ao ver Alicia atacá-lo. Ele pergunta como Alicia pôde vê-lo, muito menos atacá-lo, mas ela lhe diz que, embora não pudesse vê-lo, ela podia ouvi-lo, que podia ouvir a criança chorando e podia ouvir Broco se gabando de seus poderes. Ela diz a ele que ele não pode ser tão poderoso quanto deseja, e ele sempre permanecerá fraco. Clan leva a Luna de volta e limpa o pó do corpo do menino enquanto se prepara para partir. Alicia pergunta o que ele pretende fazer com Neru, mas ele não diz nada. A garota foi ferida demais. O corpo dela está danificado, ele pode curá-la, mas isso vai exigir muito, e ele não acha que ela vale o esforço. Alicia pensa de maneira diferente. Ela acredita que Neru salvou a criança até o fim, e isso mostra o quanto ela queria que a criança estivesse bem. Ela insiste que se fosse a mãe da Luna, certamente gostaria que Luna vivesse. Clan a lembra que ele só pode usar seu sangue mágico em uma pessoa de cada vez, e se ele o usar para Neru, isso significa que Alicia pode ter que morrer. Alicia já morreu uma vez, e morrer novamente não seria um grande problema. Ela insiste que é uma heroína, salvar pessoas é seu propósito, e ela lembra que seu pai lhe disse a mesma coisa enquanto crescia. Clan pega o sangue dela e transfere para o corpo de Neru. Neru acorda, chocada por estar viva. Ela pergunta a Clan se foi ele quem a salvou, mas ele diz que não. Ele revela que foi Alicia quem tomou a decisão, e se ela quiser agradecer a alguém, deve agradecer a Alicia. Ele comenta que não importa quão forte a Alicia seja, ela continua sendo humana, e diz que em alguns minutos ela vai acordar. Assim como ele previu, Alicia acorda e imediatamente pega sua espada. Ela está feliz que a espada ainda está lá. Clan dá Luna para Neru, e a chama de um novo nome, Neruru. Ele diz que ela renasceu e agora seu nome deve mudar. Ela deve segui-lo. Neruru segura Luna contra sua bochecha felizmente enquanto pensa sobre a jornada à frente, esperando não ser um fardo. A jornada de 3 pessoas agora se tornou uma jornada de 4. Como isso funcionará?